Então, quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Quem aqui já... Você não pode responder. Eu não posso responder? Não, você fica quieto. Quem aqui já estudou relatividade geral? Ah! Porra, aí não tem graça. Não, é porque quem aqui, a primeira vez que se deparou com um vetor, se deparou com aquela definição de um conjunto de coeficientes que se transforma de tal maneira? A primeira vez não foi assim, não. Qual foi a sua primeira vez? A primeira vez, como sempre, foi difícil. Certo. Você já começou assim, do jeito que a gente está falando aqui, cara? Não. Não, mas isso é foda, hein? Vou te contar. Como é que é? O que era um vetor para você? Da primeira vez que você viu? Tá gravando isso aqui? Tá. Tá. Não, deixa Aprendeu, né? Então, o que era um vetor para você, Carlos? Fala aí. Não. Primeira vez que você viu, em que livro foi? Não foi nem livro, foi na 7ª série, cara. E o cara aumentou o nível demais. Na 7ª série, os caras já falavam. Não, senão eu vou estar me dizendo que ela está de módulo de direção em ciência. Exatamente. Não estou falando disso, não estou falando disso. Por isso que eu comecei a pergunta em alto nível. Quem já estudou relatividade geral? Entendeu? Pós-relatividade geral. Né? É claro que todo mundo, a primeira vez que falar de vetor foi isso, módulo, direção, sentido, etc. E tal. Aí depois tem uma outra vez que a gente fala de vetor pra gente, que é quando é o elemento no espaço vetorial. Né? E depois tem uma outra vez que aparece totalmente desconexa, né? Que é a que a gente vê na relatividade. Que é assim, olha, um vetor é um conjunto de 4 quantidades que se transforma assim, 4, ó, cuidado, se transforma, se for 5 dimensões, são 5 quantidades. Então pronto, só para a gente, n dimensões são n quantidades. Que se transformam de acordo com o jacobiano, vamos dizer assim, né? O inverso do jacobiano da transformação de coordenadas. Né? Essa é a maneira como todo mundo vê vetores, até onde eu sei. Não sei se foi a de vocês. Vetores na relatividade geral. Não é isso? Certo? Eu estou querendo relembrar isso, essa sensação, né? Isso é uma sensação. Para tentar ver se vocês compartilham, né, da minha estranheza com o tema, né? Com o tópico. Quando alguém me falou vetor é um conjunto de 4 quantidades que se transformam de tal maneira, né? Vamos lá, vamos escrever aqui rapidinho, né? Dessa forma, né? Vetor é isso, é um conjunto de 4 quantidades, V0, V1, V2, V3, que se transformam quando você faz alguma coisa, vamos dizer, né? O vetor, na verdade, aí ele está falando de um campo vetorial, ele está falando de um cara que depende do espaço, né? Das coordenadas x, do espaço-tempo. Então, quando você faz uma mudança nessas coordenadas, esse conjunto de 4 quantidades se transforma dessa maneira. Né? Aí, a minha primeira sensação com esse conceito foi a seguinte: quem mandou essas 4 quantidades se transformarem dessa maneira? Vocês já pensaram nisso assim, não? Quem falou para elas que é para elas se transformarem desse jeito? Só na última aula, quando você chegou nesse resultado. Aí eu Você, parei pra pensar. você é um cara que dá valor para o professor, entendeu? Tá certo? Quer dizer, de onde é que sai isso? Por que um vetor é um troço que segue isso, segue essa regra de transformação? Né? Essa é a maneira como a maior parte dos livros, né, de relatividade, né, etc. e tal, introduzem um assunto para a gente. Não só dos vetores, eles começam com os vetores, mas em seguida a gente parte para os tensores. Também parte para os vetores covariantes e para os tensores covariantes e contravariantes e para os tensores mistos. Né? A gente vai ver tudo isso aqui, então não estou me preocupando em definir isso agora. Né?
todas essas coisas são definidas com base nas suas propriedades de transformação. E não está mal não, você pode realmente fazer essa definição dessa forma. Mas eu queria chamar a atenção para a estranheza disso, né? Como isso é estranho no primeiro momento. Você olhar para uma certa quantidade e falar assim, não, essa quantidade tem que se transformar desse jeito, mas por quê? Da onde veio isso? Por que as coisas acontecem dessa maneira, etc e tal? Né? Por que eu tenho que considerar escalares, né, no final das contas? Por que eu não posso considerar vetores que quando muda o sistema de coordenadas eles ficam iguais? V vai para V barra mi, sei lá. Né? Quer dizer, essa pergunta inclusive tem uma resposta que não tem nada a ver com geometria diferencial. A gente pode responder sem falar em teoria de variedades. Né? Mas vamos dizer que seja uma pergunta natural, né, no princípio. Né? Quais são as 4 quantidades? São esses caras aqui, ó, né? Os V's. Esse índice Mi, em princípio, varia de 1 a 4 ou de 0 a 3, né? Então, aqui você tem um VI, né? É um V0, V1, V2, V3. Essa aqui é uma equação que você, por exemplo, fixa um valor de Mi, por exemplo, você fala Mi igual a 1, né? Então, se Mi é igual a 1 desse lado, tem que ser igual a 1 desse lado. Isso daqui é uma soma por convenção, né? Então, isso aqui quer dizer dx barra 1, dx0, V0, mais dx barra 1, dx1, V1, mais dx barra 1, dx2, V2, mais dx barra 2, dx3, V3. Então, barra 1, dx barra 1. Então, V0, V1, V2, V3, quando você muda o sistema de coordenadas, você vai para V barra 0, V barra 1, V barra 2, V barra 3, que se relacionam com V0, V1, V2, V3 dessa forma. Com 4 parcelas. Então você está dizendo o seguinte, um vetor é isso. O vetor é um cara que se transforma dessa maneira. Né? Isso cumpre toda uma série de requisitos. Assim. Você pode definir um vetor dessa forma, você não tem problema, né? Mas alguma coisa mágica fica suspensa no ar. Você fica assim, sei lá, de onde é que saiu isso? Né? Eu espero agora, assim, eu vou fazer uma breve revisão, né, das coisas que a gente viu na aula passada, mas a ideia é que o conceito das componentes de um vetor mudarem de acordo com a mudança do sistema de coordenadas tem uma aparência natural no final dessa história toda. Né? Quer dizer, no final da aula passada, a expectativa que eu tenho é que essa lei de transformação seja uma lei de transformação natural. Né? Dado o conceito que é um vetor, né, na teoria de variedades, dado o papel que esse vetor desempenha, né, essa lei de transformação não só é natural, como obrigatória. Tá certo? Então, só voltando atrás, né, na aula passada, a gente se deparou com a seguinte questão, né? A gente tinha uma certa variedade diferenciada, não é isso? E a gente tinha uma curva. A curva é alfa, né? E esse ponto específico é um certo alfa de t, né? Aqui você tem um intervalo AB, né? E tem um certo t, né? Desse intervalo AB é elevado num ponto da variedade que você chama de alfa de t. Essa curva você pede que seja uma função suave. Quando eu falo que a curva tem que ser uma função suave, eu estou usando já a definição de mapeamento suave, eu estou usando a definição de mapeamento suave entre variedades. Tá certo? Estou supondo o intervalo AB sendo uma variedade e a própria variedade sendo a outra variedade. Né? O intervalo AB tem como coordenatização ele mesmo. Né? Você pode fazer uma coordenatização que é a identidade. Cada ponto do intervalo vai nele mesmo, que é um número real. Né?
E a variedade tem a quadratização dela lá, né? Que é natural dela. Então, quando você fala que alfa de t é uma função suave, né? Você está falando no sentido usual do que a gente considera um mapeamento, uma aplicação suave entre variedades, certo? Então, tendo uma curva, né, sobre a variedade, apareceu a questão, a pergunta, né, sobre se eu posso mensurar a maneira como essa curva varia dentro dessa variedade, né? Se tem algum sentido eu falar, por exemplo, que os pontos dela ficam crescentes ou decrescentes, ou se aproximam, se afastam, ficam agudos, ou seja lá o que for isso, né? Dentro de uma variedade é muito difícil colocar essa questão. Por quê? Porque eu não estou tratando com o espaço vetorial. Não é isso? A variedade é o espaço das bananas. É bom sempre lembrar delas assim, né? É qualquer coisa, né? Qualquer coisa que admita uma estrutura diferenciada, né? Quer dizer, um conjunto de abertos com homeomorfismos para Rn e funções de transição suaves, né? Entre eles. Então, você avaliar se uma curva, por exemplo, varia mais rápido ou mais devagar do que a outra, né? Não é uma questão que você possa simplesmente chegar aqui e calcular alfa de t mais delta t menos alfa de t dividido por delta t. Não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso porque você não sabe o que é isso. O que é alfa de t mais dt menos alfa de t. Você não sabe o que é isso. Então a gente empregou um subterfúgio para conseguir ter uma ideia, né, de como essa curva varia, ou de começar a associar objetos que permitam fazer análise, né, sobre essa curva, né? O nosso subterfúgio foi considerar uma função f de t, né, f da variedade nos reais, uma função genérica, o espaço, os f nós chamamos de M caligráfico, né? Eu sempre falo M fresco, mas sou mal interpretado, né? M caligráfico. Então, o espaço de todas as funções, né, da variedade nos reais, a gente chama desse M caligráfico, né, que está ali, e a gente imagina uma operação que sim é dada para nós, que a gente pode fazer essa operação. Essa operação é df de alfa de t dt. Tá certo? Isso num certo ponto t, né? Vamos supor que alfa de 0 é p, num certo ponto p da variedade. Então, nós vamos observar isso nesse ponto p, portanto, nós vamos fazer essa análise em t igual a 0. Isso que está aparecendo aqui é perfeitamente bem definido. Eu sei o que é, né? F de alfa de t mais delta t menos f de alfa de t sobre delta t. Eu sei o que é isso. Tá certo? Eu sei calcular isso. Alfa de t mais delta t é um ponto da variedade. Você concorda? Se você quer o ponto alfa de t, esse ponto aqui é o ponto alfa de t mais delta t. Né? Ele pega aqui o t mais delta t, né? E é levado a ele. Né? É a definição da curva, alfa de t. Então, alfa de t mais delta t é um ponto da variedade. F de alfa de t mais delta t é um número real. Né? Porque a função é uma função da variedade nos reais. Alfa de t é outro ponto da variedade, f de alfa de t é outro número real. Se o alfa é suave, se o f é suave, né, é esperado que isso aqui seja próximo disso aqui. Ou difira disso aí em primeira ordem, né, em delta t.
Ok? Então, isso aqui faz todo sentido, né? Isso depois, no final de tudo, você calcula em t igual a zero. Isso aí faz todo sentido, é uma quantidade matematicamente bem definida e tem alguma coisa a ver, né, com a variação da curva. Está levando em consideração, né, para um f fixo, por exemplo, o que vai mudar aqui é a forma como o ponto da variedade é acessado pelo mapeamento original. P em alfa de t. Tá certo? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, né, do ponto de vista matemático, é uma trivialidade, mas o que não é tão trivial assim é a estratégia por trás da definição desse conceito. Tá certo? Esse aqui é o conceito de vetor tangente à curva alfa, que a gente chamou de x-alfa. Tá certo? E esse vetor tangente, da maneira como nós definimos, ele é uma aplicação sobre uma determinada função f. Tá certo? Da variedade nos reais. Então ele atua assim, dessa maneira. Né? Aí nós verificamos que esse cara que está aqui, para um ΔT pequeno o suficiente, né? Esse cara que está aqui sempre cabe dentro de uma determinada coordenatização. Né? Então vamos supor que aqui eu tenho um aberto U, né, que contém esse pedaço aí da curva, né, e esses pontos aqui, né, eles podem ser levados pela coordenatização φ, né, num aberto do Rn, que é a brincadeira das variedades. As variedades diferenciáveis são assim, elas são dotadas dessa propriedade. Né? Portanto, se você observar, todo esse trecho aqui da curva pode ser levado num trecho de uma certa curva do Rn. Essa curva que está aqui, ela é parametrizada por coordenadas x-alfa de t, x-alfa mi de t. Tá certo? E aí tudo que a gente fez daí em diante foi aplicar a regra da cadeia. Né? Aplicando a regra da cadeia, isso aqui virava dx de alfa dt, df bola φ a menos 1, dx mi alfa. Tudo isso calculado em t igual a zero. Esse objeto que está aqui nós chamamos de f grande, né? Tá certo? Esse f grande é uma função do Rn, do Rn no R, tá certo? É uma função que pega um ponto do Rn e devolve um número real. E, bom, reescrevendo isso aqui vai ter x mi alfa de t, df dx mi alfa de t igual a zero, f de x mi de x1 alfa de t, xn alfa de t igual a zero. Né? Eu disse uma coisa para você, é o seguinte: todas as curvas que passarem pelo ponto P, não importa se ela tem a primeira derivada igual ou diferente, não interessa, vão dar o mesmo resultado para isso que está aqui. Tá certo? Esse pedaço que está aqui é independente da curva alfa. Certo? Esse pedaço que está aqui, não. Esse depende da curva alfa. Esse vai corresponder exatamente, cada componente que está ali, corresponde como uma componente do vetor tangente a essa curva que corresponde à curva alfa no Rn. Tá certo? Então, como resultado, um vetor tangente, ele é um objeto
que ele é caracterizado por esses N números, que eu chamei de xmi, tá certo? E por essa ação padronizada, tá certo? Em cima da função f em particular que a gente está... Você observa, esses caras que estão aqui não dependem do f. Acho que esse é um ponto que eu não chamei a atenção na aula passada, que eu deveria ter chamado. Estou chamando agora. Dá para perceber isso? dx alfa dt não depende do f para nada. Ele só depende da própria curva alfa e da coordenatização φ. É independente do f. Quem depende do f é esse pedaço aqui, que por sua vez não depende da curva alfa. Tá certo? Isso depende da curva alfa, mas não depende do f. Isso depende do f e não depende da curva alfa. A parte mais importante de fato aqui é essa que está aqui. Se eu quero ter uma informação sobre a minha curva alfa, o cara que está me dando alguma informação, diferente da informação trivial, são os N números xmi. Tá certo? Esses N números xmi. xmi df de xmi. Tá? A gente definiu aqui um certo conjunto de vetores tangentes específicos, tá certo? Onde esses números que estão aparecendo aqui são zero se né? Você vai falar o quê? Você vai falar que tem componentes. Tá certo? E eu vou querer que isso seja isso. Tá? Então, esses caras que estão aqui, eles têm que ser 0 se o mi for diferente de ni e 1 se o mi for igual a ni. Só estou definindo dessa maneira. Então, isso daqui é o que a gente conhece como delta mini, né? Tensor de Kronecker, tá certo? E esses são um conjunto de vetores, né? Eles são vetores tangentes também, não são? Eles pegam uma curva f, uma função f, e levam no número usando exatamente as regras do vetor tangente, com um conjunto específico de componentes. A grande jogada deles é que você pode escrever qualquer vetor com combinação linear deles, e eles são linearmente independentes. Então eles são uma base do espaço dos vetores. Portanto, isso que está aqui pode ser escrito como xmi mi de f. Então, isso faz com que a gente chame a atenção para o seguinte fato. O f, na definição do vetor, é como se fosse o x na definição do f de x. Tá certo? Ele não importa. Na definição de f de x igual a x2, o que importa é x2, não qual x particular que você está falando. É a regra que a cada x associa alguma outra coisa. No caso, x ao quadrado. Né? A mesma coisa na definição do vetor tangente, o que interessa é a regra que vai pegar uma função e associar um número. Certo? Essa regra é definida por esse conjunto de números que está aqui. Então são eles que definem um vetor tangente completamente. Ok? Mas para o final da aula passada, nós chegamos à conclusão de que esse conjunto de números, né, eles eram obrigados a se transformar de uma determinada maneira. Por exemplo, se você tivesse uma mudança de coordenatização, tá certo? Quer dizer, supõe que o seu ponto P pertença a dois abertos, cada um com sua própria coordenatização φ e ψ, né, no caso. Né? Então você tem duas possibilidades de dar coordenadas para um determinado ponto. Vamos chamar uma de x e uma de x bar, por exemplo.
Né? Então, o que a gente viu é o seguinte, que essas coordenadas de uma determinada, das derivadas em relação a t, das componentes de uma determinada curva no Rn, né, elas mudam naturalmente, né, dessa maneira. Tá certo? Isso aqui, nesse caso, não passa de regra da cadeia, né? Mas essa regra da cadeia está justificada da seguinte maneira. Se eu tiver duas coordenadas em um determinado ponto, eu tenho uma coordenada vai ser uma função suave da outra coordenada. Por quê? Porque eu tenho funções de transição na minha variedade, e essas funções de transição são suaves. Tá certo? Então, se uma coordenada é função da outra, aí exprimir isso daqui em termos disso aqui é trivial, né? É só usar a regra da cadeia realmente. A outra parte da história é que os EMI barra, né, de F, que era dF barra dxmi, certo? O que era F barra? F barra é F composto com si menos 1, a outra coordenatização, certo? Você podia escrever como df, perdão, aqui é x barra, df dxmi, dxmi, dx barra mi. E isso dava dxmi, dx barra mi, e mi de f. Tá certo? Então, observa bem. As componentes do vetor, que sempre podem ser vistas como os vetores tangentes no Rn da curva associada no Rn à curva alfa, tá certo? Essas componentes do vetor sempre mudam desse jeito. Vamos escrever só a conclusão da história aqui. Isso aqui é dx mi alfa, dx barra mi alfa, x barra mi. Só repetir aqui, f barra, agora f assim. Não? As componentes sempre mudam desse jeito. Os vetores base sempre mudam desse jeito. Se você juntar componente com vetor base, você vai obter um cara invariante. Olha só. xmi. Ih, era perfeito com barra. Barra, sem barra, sem barra, barra, sem barra, sem barra. Beleza. X barra mi, E barra mi, né? Isso vai ser dx barra mi alfa, dx mi alfa, né? X mi, dx rho alfa, dx barra mi alfa e rho, tá certo? Só usei a definição de x barra, que são esses dois, a definição de e barra, que são esses dois. Né? Agora eu tenho uma soma em mi aqui, ó, mas essa é a soma em mi que eu já tinha antes. Né? Essa soma em mi me faz com que isso daqui se reduza pela regra da cadeia a dx rho alfa, dx mi alfa, x mi e rho. Né? E aqui você tem a derivada de uma coordenada em relação a outra, que em princípio é independente dela. Né? Então isso tem que dar delta rho ni
Ou seja, isso dá xi, li, ou xi, li, tanto faz. É só trocar o índice. Né? Portanto, o nosso vetor tangente, né, mais geral, é independente da coordenatização que eu colocar. Contanto que eu mude as componentes e a base. Mas isso é uma coisa, né, que a gente conhece muito facilmente, muito bem lá da álgebra linear, né? Tá certo? Na álgebra linear, nós estamos acostumados com o vetor como sendo um ente, né, dentro do espaço vetorial. Se eu escolher uma base, ele tem um certo conjunto de componentes. Se eu escolher outra base, eu estou falando do mesmo ente. E ele vai ter outro conjunto de componentes, mas a base também vai ser diferente. Tá certo? Essa situação não é absolutamente inédita, de forma nenhuma, né? E ela só reflete aqui nesse caso o fato de que a definição de vetor não tem nada a ver com o sistema de coordenadas. Tá certo? Aonde entrou o sistema de coordenadas aqui nessa definição? Em lugar nenhum. F é uma função da variedade nos reais. Alfa é uma curva sobre a variedade. Ninguém precisa de uma coordenatização para definir o conceito de vetor. Tá certo? Mas, se eu estou falando de uma curva suave, de uma função suave também da variedade dos reais, eu posso usar as coordenatizações para enxergar isso daí em termos de um vetor tangente no Rn. Tá bom? Essa que é a história toda por trás do conceito de vetor. E o bônus que a gente ganha é o seguinte: se eu mudar de coordenatização agora, eu vejo que naturalmente, pela forma como eu defini um vetor é um conjunto de 4, ou na verdade aqui n componentes, que se transformam desse jeito. Tá certo? Foi assim que a gente começou a aula de hoje. Acorda, Carlos. Tá certo? A gente começou a aula de hoje falando disso, né? Um vetor é um conjunto de 4 componentes em 4 dimensões, mas em n componentes em n dimensões, que se transformam dessa maneira que está aqui. Agora, se a gente encara um vetor como sendo um elemento, né, definido dessa maneira, associado com uma variedade diferenciável, né, então a gente vê que essa lei de transformação do vetor é inevitável. O vetor tem que se transformar desse jeito. Né? Você trocou 6 por meia dúzia, vocês podem dizer. Por quê? Porque originalmente você definia um vetor dessa maneira. Aí você tirava outras propriedades do vetor a partir disso. Agora não. Nós estamos tirando essa propriedade, mas isso significa, é claro, que nós estamos definindo o vetor de outra maneira. A diferença aqui é que aqui eu sei a intenção do que eu estou fazendo. Eu sei direitinho. Eu tenho um problema para resolver. Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer análise sobre essa curva. Não no sentido freudiano. Né? Tem que fazer análise. Análise não é a variedade. Né? Então, se eu tenho que fazer análise, eu tenho que verificar como é que ela varia, como é que são as derivadas dela, como é que eu defino essas coisas para a curva. Né? A minha motivação é essa. Né? E aí, com essa motivação, a gente conseguiu observar essa lei de transformação para esses caras, que define essas componentes como o que nós chamamos de componentes contravariantes. Né? O contravariante aqui é porque o que você define como jacobiano da transformação é dx barra. dx barra. Aquela matriz pela qual se transformam os componentes é a matriz inversa dessa matriz. Então, as componentes de um vetor sempre se transformam de acordo com a inversa da matriz jacobiana da transformação. Dúvidas vão aparecer no espírito de muitos, né? Sempre se transforma assim, mas eu já vi uns vetores lá
na literatura, quando eu estudei relatividade geral, que transformava ao contrário disso. Então, vamos ver a natureza desses caras também, tá certo? Então, a gente vai mostrar que eles são de outra natureza, né? Eles não são o mesmo tipo de objeto do qual a gente está trabalhando, não. Vamos lá, então. Se eu tivesse certeza que todo mundo que sai daqui iria fazer um curso de métodos teóricos, perdão, todo mundo que faz o curso de métodos teóricos teria feito esse curso antes, uma boa parte do curso de métodos teóricos não estaria presente lá. Na parte de relatividade especial, a gente gasta um certo tempo tentando justificar vetores covariantes, contravariantes, essas coisas. Com isso aqui não tem necessidade dessas coisas, né? Então, olha só, para a gente ver esse outro tipo de vetor, para a gente analisar esse outro tipo de objeto que aparece usualmente dentro da física, da relatividade, de outras áreas, né? Nós vamos introduzir o conceito de espaço dual a esse espaço desses vetores, né? Só para revisar, né? O conjunto de todos os vetores, né? A gente chamou de espaço tangente a M no ponto P. Eu queria que ficasse bem claro, né, que isso de jeito nenhum é um plano em cima da variedade. Muito embora a gente muitas vezes represente o espaço tangente dessa forma, tá certo? Você bota um planinho lá, bota um vetorzinho lá em cima. Isso não passa por uma coisa agradável para a mente, assim, para a sua mente descansar um pouco, né? Mas o espaço tangente a M no ponto P, né, da variedade, não tem nada a ver com M, tá certo? A natureza dos objetos que fazem parte desse espaço são funcionais, são vetores, caras que atuam sobre funções produzindo números, ok? Então, os vetores não tem nada a ver com os pontos da variedade. Em particular, eu posso pegar dois vetores e somar. Não posso. Eu posso definir uma combinação linear x de f como sendo o seguinte, ó, alfa 1 x1 de f mais alfa 2 x2 de f. Eu posso definir isso daqui como sendo o que eu entendo por x1 mais x2, perdão, alfa 1 x1 mais alfa 2 x2 de f, tá certo? Quer dizer, se eu tenho dois vetores, um vetor x1, um vetor x2, eu tenho dois números reais, alfa 1 e alfa 2, eu posso definir um vetor que é alfa 1 x1 mais alfa 2 x2 exatamente dessa maneira. Eu aplico o primeiro vetor no f, multiplico por alfa 1, aplico o segundo vetor no f, multiplico por alfa 2, o que eu obtive aqui? Um número. E aqui, outro número. Soma os dois números, é isso aí. Né? E essa definição de soma no espaço tangente transforma o espaço tangente num espaço vetorial. Mas isso né, a nossa construção já deixava isso meio óbvio, né? Porque a gente já falou até de base do espaço vetorial, né? Então não tem problema. Agora, a rigor, essa é a lei de composição que eu tenho que esperar que exista, que esteja definida nesse espaço vetorial, no espaço tangente. Tá? Mangueiro. Então vamos para frente. Dado um espaço vetorial, é uma coisa que a gente sempre faz na álgebra linear, né? Por mil motivações diferentes, né?
que é definir um espaço associado com o nosso espaço vetorial, chamado espaço dual. Tá certo? Só relembrando o que é um espaço dual, o espaço dual é o espaço dos funcionais lineares sobre o espaço vetorial que eu estou considerando. Espaço dual AV. Espaço vetorial. Né? V é um espaço vetorial, eu posso definir um espaço dual AV, né? Funcionais lineares sobre V. E o que é um funcional linear sobre V? Né? Se você tiver um V, que é um elemento do V, né, do seu espaço vetorial, um funcional linear vai ser um cara que pega esse teu vetor, esse teu elemento, né, o V, e te define um certo número real. Bom, isso é um funcional, ainda não é um funcional linear. O funcional linear é um cara que faz isso satisfazendo essa propriedade aqui. Certo? Então, o funcional, ele pega sempre um vetor e associa um número. Ok? É isso que ele faz. Um funcional linear faz isso de maneira linear, que é aquela maneira que a gente está colocando ali. Então, se eu tiver um espaço dual a um dado espaço vetorial, eu sempre posso encontrar um espaço vetorial, que é o espaço dos funcionais lineares sobre V. Eu posso transformar esse espaço num espaço vetorial. Tá certo? Como? Eu posso instituir uma lei de soma sobre o meu espaço vetorial. Se eu tiver dois funcionais lineares, dois números, α1 e α2, eu defino, né, a soma de dois funcionais lineares como α1 f1 de v mais α2 f2 de v. Com isso, está bem claro, exercício para vocês, né, caso vocês achem necessário fazer, está bem claro que o espaço dual é um espaço vetorial. Tá certo? Com essa definição de soma que está aí. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, já que o TPM é um espaço tangente e é um espaço vetorial, vamos procurar o espaço dual ao TPM. Tá certo? Esse espaço que está aqui, ele é chamado sempre de V estrela. Essa é a maneira usual dos matemáticos se referirem a ele. Né? Então, quem será o TPM estrela? O dual, né, desses caras. Vão ser funcionais lineares sobre TPM, né? Eles vão pegar vetores e vão me devolver números reais, certo? Então, os caras vão ser caras assim, ômega, faz que esses ômega atuam sobre vetores x e vão me dar alfa pertencente aos reais. Eu estou falando de reais, mas é claro que a gente pode generalizar essas coisas, né? E falar dos complexos, falar de outros corpos que tem por aí, né? A gente não ganha nada nesse momento fazendo um troço assim, totalmente genérico do ponto de vista matemático. É muito mais legal falar dos reais porque a gente já está vendo as coisas acontecendo na frente, né? Veja que são funcionais lineares, então a ideia é que você tem a definição de soma de dois desses caras, né? Ou melhor, o fato deles serem funcionais lineares significa que ômega de α1 x1 mais α2 x2 é α1 ômega de x1 mais α2 ômega de x2, tá certo?
Esses funcionais lineares sobre o TPM, nós vamos dar um nome específico para eles, né? Eles são chamados de informes. Estranho pra caramba, mas é esse o nome que a rapaziada dá por aí, né? Eu preferia chamar os caras de funcionais lineares. Não forma mesmo? Em forma diferenciada. Que outra forma você conhece? Só conheço essa. Então é essa, cara. Essas são as formas, tá certo? A gente também pode colocar um o adjetivo, né, diferenciável, forma diferenciável, mas isso é meio redundante porque você está falando de uma variedade diferenciável, né? Então, elas também são as formas diferenciáveis, né? Você pode chamar dessa forma. Ou algumas pessoas chamam de formas diferenciais, né? Então, não importa. Então, essas são as tais formas, para quem nunca viu, para quem não conhece, né? As tais formas são funcionais lineares sobre o TPM. O que elas fazem? Eles pegam vetores e me devolvem números. Atenção, vai chegar uma hora em que o delírio há de invadir a todos, né? Então vai ser muito importante a gente lembrar nessa hora o que uma forma faz, tá? Porque quando o bicho estiver o mais ameaçador possível, você fala, para tudo. O que esse bicho faz? Ele pega um vetor e me devolve um número. Aí você respira e tal e continua em frente, tá? As coisas melhoram quando a gente pensa assim. A gente tem que ter manter em mente a natureza desses objetos, sempre. Sim, porque em algum momento, de repente, as coisas ficam pretas, como estranhas. Legal, então, mais uma vez, você pode colocar uma regra de soma nesse espaço das formas, que é exatamente análoga, né, a isso que se faz em geral no espaço dual, né? Você define a soma no espaço dual dessa maneira, com isso você transforma o conjunto das formas num espaço vetorial. Tá certo? Feito isso, né, a próxima questão, né, para nós físicos pelo menos, né, os matemáticos têm milhares de outras questões mais importantes, mas para nós físicos, a gente costuma sempre se perguntar, depois que dão um espaço vetorial para a gente, fala, olha, o espaço vetorial e tal, não sei o quê, a gente vai, cadê a base? Né? Como é que eu escrevo o vetor mais geral desse espaço? Quando em geral dizem isso para a gente fica mais tranquilo, um pouco. Então a nossa próxima tarefa agora é justamente encontrar a base desse espaço vetorial, tá certo? Ou seja, eu vou encontrar um conjunto padrão de formas em termos das quais eu posso escrever qualquer forma. Está clara a missão? Sim? Muito quieto. É difícil. Fala. Repete a frase aí. Eu quero, se ele não para um pouco, vai ficar monótono, né? Realmente. Então vamos lá. Missão, né? Dado que a gente tem um espaço vetorial, encontrar uma base para esse espaço vetorial. Por quê? Porque nós somos físicos. E nós físicos nos sentimos melhor, mais seguros, né? Mais socialmente responsáveis quando a gente tem uma base. Tá certo? E quando a gente tem coordenadas, né? Você fala, sistema de coordenadas, tudo bem. Mas quando você vai medir alguma coisa, você precisa dizer exatamente qual é o sistema de coordenadas, né? Se você não falar qual é o sistema de coordenadas, você fica inseguro, cara. Eu vou medir isso aqui em relação ao quê? Né? Então eu preciso, os físicos estão sempre buscando por bases. Então vamos buscar uma base para esse espaço que está aqui. Quer dizer, em geral, não sei se vocês se sentem assim, eu vou dizer como eu me sinto, né? Essa aula é uma exposição completa da mediocridade do professor. Então, eu me sinto melhor, né, quando eu tenho uma base no espaço vetorial. Porque aí eu paro de me preocupar com essa entidade abstrata, maluca, chamada vetor, ou funcional, seja lá o que for,
e passo a me preocupar com as componentes. Tá certo? As componentes são sempre números reais, ou complexos. Aí eu estou em casa, estou na minha praia. Né? Agora, se você fala vetor, nossa, o que é isso? Né? Módulo de direção e sentido? Não é tão fácil assim. Né? Aqui eu tenho uma entidade que é quase mística, né? Aquele DF de alfa de T, DT, não sei o que, não sei o que. Agora, eu troco toda a complexidade associada com essa entidade pela especificação das N coordenadas dele, das N componentes dele, x1, x2 até xn. Pronto, estou tranquilo. Um vetor corresponde à especificação desses N números. Aqui também, eu vou trocar toda a complexidade desses tais funcionais lineares sobre TPM, né? Que a gente tem que ficar repetindo esse tempo inteiro para não entrar em desespero. Né? Pela especificação das componentes desses caras, desses funcionais lineares, em relação a uma determinada base. Tá certo? Então, como é que eu vou arrumar uma base aqui? Tem uma estratégia. Ainda bem que não sou eu o responsável por responder essa pergunta, né? Porque é uma pergunta enlouquecedora. Né? Mas pessoas muito mais brilhantes que eu já vieram antes, né? E propuseram coisas. Olha só, vou propor um enigma para vocês, tá? Enigma. Enigma não é um enigma, é um quebra-cabeça. Certo? Eu vou dar dois elementos para vocês. Vou dar uma função h, tá certo? Da variedade dos reais. Tá certo? E vou dar um vetor x genérico. Tá certo? Eu quero que vocês me deem uma unforma com esses dois caras. Olha lá, hein? Um objeto que pega o vetor e me leva num número e faz isso de maneira linear. Tá ok? 30 segundos para pensar, vamos embora. Estou brincando com os 30 segundos. O que vocês sugerem que a gente possa fazer aqui? Eu tenho que chegar nos reais, tá certo? A divergência poderia ser isso. A divergência. Divergência? Divergência não está dentro da regra do jogo, né? Não é? A regra do jogo é, eu tenho a função h da variedade nos reais. E eu tenho um vetor, x. Tá certo? Eu quero encontrar um número com isso que está aí. Você sabe que a última coisa que você tem que fazer provavelmente é aplicar h em alguma coisa da variedade. Então vai chegar no lugar. A última coisa. Antes, fazer uma operação que leva dpm para n, depois de n para n. Sei. Não, está muito complicada a sua solução. Não vai funcionar não, porque eu tenho que ir para o TPM. Eu já estou no TPM, hein? Tem um X lá. Eu tenho que pegar, de alguma maneira... Projetasse o TPM para... Não, está muito complicado. É muito mais simples. Vamos lá. Mais uma tentativa. Vamos ver. Hein? Você está falando isso? Mas isso não está definido. Olha, a tentativa está nessa direção. É uma coisa assim, tão ridícula quanto isso. As componentes de x eu não tenho. Então, trabalho. Não, olha só. H não atua no TPM. A H atua no M. O x não pertence ao M. Então, eu não posso aplicar H em x. Mas eu posso... O x, como ele é um vetor, ele atua numa função. Peraí, fala de novo. O x, como ele é um vetor, ele atua numa função. Isso. Eu posso aplicar o x no H. Tá certo? O problema não é encontrar um número. Então, a maneira natural de eu
ter essas duas coisas e me devolver um número é fazer isso. Isso não, mas foi bom você ter falado, de qualquer forma. A ideia é essa, a gente não tem que ter medo de errar de forma nenhuma, porque o erro aproxima a gente. Eu acho que aí, depois que o Carlos falou, todo mundo percebeu o que tinha que fazer. Né? O H de X não, porque isso aqui não está fora da regra do jogo. O H não atua num vetor, mas o X de H sim. Isso é um número. Agora, pergunta, isso é um funcional linear? Né? Então, vamos chamar esse cara aqui de ômega, por exemplo. Ômega de X, tá certo? Eu tenho que lembrar que isso tem alguma coisa a ver com H. Então vamos chamar de ômega H, tá certo? De X. Né? Isso é um funcional linear. Para saber isso, eu tenho que saber o que dá ômega H de alfa 1 x1 mais alfa 2 x2, certo? Então, isso daqui vai dar, pela definição, alfa 1 x1 mais alfa 2 x2 aplicado em H, não é isso? Mas isso aqui a gente já definiu, né? Porque a regra para a soma no espaço tangente é exatamente aquela ali, ó, né? Então isso aqui dá alfa 1 x1 de H mais alfa 2 x2 de H, não é isso? Só que x1 de H é o ômega H aplicado em x1, pela minha definição. Né? E o x2 de H é o ômega H aplicado em x2. Então, sim, eu acabei de definir um funcional linear. Tá certo? Esse funcional linear, ele está associado com essa função H. Dada uma função H, eu tenho um certo funcional linear. Tá certo? Então eu tenho que arrumar, a minha notação aqui está boa. Ela está indicando que o meu funcional depende dessa função H que a gente está colocando aqui. Mas eu tenho razões para propor uma outra notação para essa forma que está aqui. A notação que eu vou propor é assim. Eu vou propor que DH aplicado a X seja X de H. Então, isso aqui é o que eu chamei de ômega H, tá certo? DH. Ah, eu estou diferenciando alguma coisa? Isso aí é um infinitésimo? Não, não é. Olha como é que eu defini. Se eu não tivesse usado essa notação, DH, o ômega H atuando em X dá o X de H. Tem alguma coisa infinitesimal aí? Não. Certo? Então não tem nada infinitesimal, em princípio, não tem nada diferencial, em princípio, associado com esse funcional linear. Então eu estou usando esse símbolo, DH. Vocês vão ver que esse símbolo, o uso desse símbolo DH vai ficar quase natural. Né? E a gente, no futuro, né, a gente vai realmente conseguir mapear o uso desse símbolo nas diferenciais, por exemplo, de uma integral a la Riemann. Vamos dizer que começar a usar esse símbolo DH aí vai ter consequências no futuro de identificação desses caras que estão aí com elementos infinitesimais. Mas não agora. Nesse momento não tem nada de infinitesimal em DH. Eu não vou falar que eu aproximo alguma coisa até a ordem DH. De jeito nenhum.
Tá certo? DH não é infinitesimal. DH. Ok? Então, olha só. Isso daí não é uma aplicação linear, não é um funcional linear. Ele é um funcional linear. Então, se ele é um funcional linear, eu posso imaginar o seguinte. Se eu pegar o DH e atuar sobre um certo x, o x, por sua vez, ele pode ser escrito como xmi, não é? Emi. Não é isso? E isso daqui é xmi dh atuando em emi. Porque os emis é que são vetores, os xmi são números. Certo? E o que quer dizer isso aqui? DH atuando em emi. Isso é o emi de H, pela definição que está lá. E quem é emi atuando em H? É isso aqui, né? Onde esse H, né, naturalmente, ele é H bola φ-1, coordenatização. Né? Toda vez que aparecer componentes e coordenadas, né, é porque tem uma coordenatização no meio da história. Tá certo? Até aqui não tem coordenatização nenhuma. Quando você escreve xmi emi, você já está falando de uma coordenatização. Você está falando de uma base no espaço tangente. Tá certo? No final da história, se você quiser, você pode escrever que o DH atuando em x é xmi dh de xmi, onde o h é isso aqui. Ok? Então, essas formas específicas, DH, né, ou DF, ou DG, não interessa, é o nome da função que for da variedade dos reais. Né? Elas são definidas independente de coordenatização. Olha aqui, ó. É componente. Isso. X grande, né? X grande é componente. Então, olha só. Tem umas funções específicas que são bem interessantes para a gente definir essas formas específicas que estão aí. E elas estão no caminho daquelas coisas que a gente falou de chamar uma base, de obter uma base para o espaço dual, né? Ao espaço tangente. Essas funções específicas nós vamos chamar de funções coordenadas, tá certo? Eu acho que eu falei sobre essas funções na aula passada. Elas são xmi de P. Né? Como é que são essas funções xmi de P? Elas pegam o seu ponto P, elas, através da coordenatização φ, elas associam as coordenadas a esse ponto P, e aí você tem mais uma operação que você pode chamar de projeção PMI, né? Que pega esse vetor com n coordenadas e te associa a miésima coordenada dele, xmi. Tá certo? Mas o que é isso? Isso aqui é um número. Tá certo? Vamos supor que eu estou falando do P3. O que o P3 faz? Ele pega o vetor x1, x2, x3, xn e me devolve o x3, componente 3. Então, ele está fazendo o quê? Está pegando meu ponto P e me devolvendo um número, que é a terceira componente desse ponto P na coordenatização φ. Tá certo? Terceira componente do ponto P. Quando eu falo componente do ponto P, eu estou imaginando que eu peguei o ponto P, levei no Rn, obtive um vetorzinho que está associado ao ponto P, e aí puxei a terceira componente dele. Olha aqui o φ na história, tá certo? Então, esse xmi de P, ele é Pmi bola
Φ bola T. Tá certo? Se você faz isso para todas, né, as componentes de uma determinada curva, você vai ter uma função de t, xmi de t, em princípio. E claro que dependente da tua curva alfa também. Né? Mas agora vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu vou pegar e vou calcular essa função que está aqui, tá certo? A gente chama de diferencial de uma função. Eu vou aplicar isso para o xmi. Xmi não é uma função da variedade nos reais. Ela não me pega um ponto T e não me devolve um número. Então eu posso fazer essa brincadeira aí com o xmi, não posso? Então vamos fazer. Vamos ver quanto dá dxmi atuando num vetor x genérico. Né? Bom, esse cara que está aqui, ele é o x de xmi, né? E o x, por sua vez, ele é xmi, xni, você pode dizer, dxni. Tá certo? Isso daqui é delta mini, portanto isso daqui é o próprio xmi. Então, essas funções específicas, as curvas coordenadas, as funções coordenadas, né, elas são tais que quando você calcula a diferencial delas, tá certo? A diferencial de uma função coordenada atuando num vetor me dá a componente correspondente do vetor. Essa poderia ser a definição, se eu quisesse, né? Eu poderia ter definido essas uniformes em particular dessa maneira, tá certo? Tá claro isso? Que eu posso fazer isso? Como é que eu defino uma uniforme? Eu defino uma uniforme dizendo qual é a regra que pega um vetor e me define um número, né? Esquece a parte do meio aqui. Pensa que eu estou estabelecendo que a regra é essa uniforme atuando no vetor me dá a milésima componente do vetor. Essa é uma regra que pega um vetor e me define um número. É bem fácil a gente ver que essa regra é linear. Então isso aí é um funcional linear. Tá certo? O que eu vou mostrar para vocês é que esses caras aí são uma base do espaço cotangente. Ou seja, qualquer funcional linear pode ser escrito como combinação linear desses funcionais aí. Está claro o objetivo da coisa? Então vamos lá. Né? Então olha só. Né? Vamos pensar numa forma genérica, homérica, tá certo? Então, essa forma genérica, eu não sei muita coisa sobre ela, mas eu sei que ela é uma aplicação linear, é um funcional linear, não é isso? Então, se eu pegar esse ômega e atuar no x, né, isso vai me dar ômega de xmi de mi, isso me dá xmi ômega de mi. Né? Que eu estou usando aí a linearidade desse cara. Então, se eu quiser especificar, olha para essa equação com esse espírito, né? Se eu quiser especificar a ação de uma forma genérica sobre um vetor genérico, tudo que eu preciso, claro que eu conheço o vetor genérico, né? Vetor genérico eu conheço. Quem eu não conheço,
em princípio, é uniforme, né? Mas se eu quiser especificar, se eu quiser dizer como é essa uniforme, como é que ela atua sobre um vetor qualquer, o que eu tenho que fazer é dizer como é que ela atua sobre os vetores base. Agora vamos supor que eu pegue o ômega e atue no y. Isso vai dar ômega, y, mi. Isso vai dar y, mi, ômega de mi. Né? Então, se eu conheço o vetor, eu sei quem é x', eu sei quem é y'. Se eu conhecer o ômega, a ação do ômega sobre cada um dos mi's, eu sei a ação do ômega sobre cada um dos x, ou dos y, ou dos z, que sejam os vetores. Por quê? Porque esse ômega é um funcional linear. Tá certo? Então é isso que a gente tem que descobrir, né? Como é que funciona isso? A uniforma, esse é um fato, é completamente fixada pela ação dela em cima dos vetores básicos. Completamente fixada. Então nós vamos considerar essa uniforma aqui, ó. Ômega' igual ômega' dx' com ômega' dado por ômega de mi dx'. Tá certo? Que definição. Esse negócio que eu estou chamando de ômega' eu estou definindo como ômega atuando nos vetores básicos. Tá certo? Bom, dá para perceber que a ação do ômega' sobre qualquer vetor é a mesma ação do ômega sobre esse mesmo vetor? Vamos ver? Pega o ômega' e age sobre o x. Né? O ômega' é ômega' né? Dx' atuando no x. Mas dx' atuando no x é o x', né? E isso dá ômega' que é o ômega de mi. Então, dado um ômega arbitrário, dado este ômega', que é montado a partir da ação desse ômega sobre os vetores base, a ação do ômega' sobre o vetor base x é a mesma ação do ômega sobre o mesmo vetor x. Portanto, ômega é igual a ômega'. Tá certo? Se duas funções ou duas aplicações coincidem para a ação delas em qualquer ponto, elas são iguais. Não é? Esse é um princípio básico da teoria de funções. Não é? Então, se o ômega é igual a ômega', isso significa que o nosso ômega pode ser escrito como ômega' dx'. Nós temos um ômega que é uma uniforma genérica. Essa uniforma genérica é uma combinação linear dessas uniformas padrão, dessas diferenciais das funções coordenadas que nós acabamos de definir. Então, isso aqui quer dizer que aquelas uniformas dx' expandem, né, como a gente fala, o espaço dual. Toda e qualquer uniforma pode ser escrita como combinação linear dos dx'. Para que a gente chame elas de base, só falta a gente provar que elas são linearmente independentes. Tá certo? Para isso, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou supor que eu tenho uma combinação linear que encerrou esse assunto, está começando outro. Né? Eu tenho uma combinação linear dos dx' dando zero. Tá certo? Bom, se eu aplicar... É claro que essa aqui é uma equação entre uniformas, né? Essa aqui é uma uniforma muito particular que pega qualquer vetor e me devolve o número zero. Tá certo? E essa aqui é uma combinação linear dos dx'. Tá certo?
Então, se eu aplicar um zero no mi, por exemplo, tá certo? Isso continua dando zero, né? E isso é ômega mi dx mi atuando nos enis, tá certo? Mas quanto dá dx mi atuando nos enis? Eu já vi isso? Não falei isso. dx mi atuando em eni é o eni de xmi, isso é o dxmi dxmi. E, portanto, isso aqui é o delta mini. Né? Isso é o delta mini, então isso aqui dá ômega mi delta mini. Mas se a delta é de crônica, isso aqui só vai dar diferente de zero quando o mi for igual a mi. E quando o mi for diferente de mi, dá zero mesmo. Então isso é o ômega mi. Conclusão: cada um dos ômegas com coeficiente da combinação linear tem que ser nulo. Então, uma combinação linear das unformas dxmi dando zero só pode ser satisfeita com todos os coeficientes sendo nulos. Eles são, então, linearmente independentes. Eles são linearmente independentes e qualquer vetor do espaço pode ser expresso em função deles, como combinação linear. Então, eles são uma base. Eles são a base do espaço cotangente. Tá certo? Conclusão, agora eu me sinto muito mais feliz. Tá? Quando eu falar do espaço cotangente, eu já tenho alguma coisa para meter a mão. Se eu tiver um ômega, agora eu vou falar de ômega 1, ômega n, tá certo? Que são as componentes dessa unforma na base dxmi. Tá certo? Então, a cada unforma, ou a cada funcional linear, eu também associo um conjunto de n números. Do mesmo jeito que eu fazia com os vetores. A cada vetor é caracterizado por um conjunto de n números. Cada unforma é igualmente caracterizada por um conjunto de n números. Uma consequência óbvia e direta disso é que a dimensão do espaço cotangente é igual à dimensão do espaço tangente. Isso é genérico, né? A dimensão do espaço dual é sempre igual à dimensão do espaço direto, né? Do espaço original. Certo? Então, eu posso, depois disso, depois que eu estabeleci uma base, eu já posso olhar para as unformas como se eles fossem elementos do Rn. Tá certo? É claro que se eu mudar de base, se eu mudar de coordenadas, agora nós vamos ver isso, né? A minha expectativa é que isso tudo mude. Né? Que esses números não permaneçam do jeito que eles são. Mas vamos ver como é que eles mudam. Tá certo? Próximo passo da gente. Então vamos lá. Como é que eu defini esses caras aqui, ó, essas funções coordenadas? Eu usei uma coordenatização. Tá certo? Né? Eu podia ter usado uma outra coordenatização. Ó, né? Eu posso pegar o ponto P, eu posso usar uma coordenatização psi, eu posso terminar em yn, e agora eu posso aplicar a mesma projeção Pmi, que pega a miésima componente e me entrega aquele número, né? E obter o número ymi. Então, isso tudo que está aqui é uma função da variedade, pega o ponto P e me devolve o ymi. Né? Tá
certo? Dá um tempo para todo mundo respirar. Se atua em P, dá as coordenadas, o PMI pega a miésima coordenada. Isso é um número, certo? Então, eu não podia definir também um DYMI? Podia. Não é? Eu fiz isso para o XMI, posso fazer para o YMI. O que eu estou mudando aí? Estou mudando as coordenadas que eu botei na variedade. Antes eu coordenatizava com aquele homeomorfismo φ, agora estou coordenatizando com outro homeomorfismo, ψ. Tá certo? Portanto, isso aqui é uma base também tão boa quanto a outra, quanto a anterior. Olha que maravilha, né? A gente não tinha nenhuma base, agora nós temos infinitas. Né? Quantas coordenatizações eu tiver, quantas bases eu terei? Né? Depende de mim, depende das coordenadas que eu estou usando. Então, com isso, eu vejo que a base que eu coloco no espaço cotangente é uma base dependente da coordenatização que eu botei na variedade. Tá certo? Eu faço um atlas, né, sobre a variedade, ou seja, coloco abertos, coloco homeomorfismos para o RN, coloco funções de transição, parará. Com isso, eu consigo bases no espaço cotangente. Se eu mudar tudo isso, eu mudo de base no espaço cotangente. Como mudam, perante tais mudanças de base, as bases e as coordenadas dos funcionais lineares, ou seja, das uniformes? Como é que mudam eles? Vamos ver isso. Né? Então, eu sei que seja lá quem for o DYMI, ele é uma combinação linear, que eu vou chamar de alfa mi dos DXNI. DXNI é uma base, DYMI é outra base, uma base é função da outra. Tem uma transformação linear entre uma base e a outra. Uma transformação linear e inversível, em princípio, já que os dois são bases. Né? Como é que eu calculo o alfa mini, esse alfa mini? Basta eu aplicar o DYMI nos ENIs. Né? Isso vai dar alfa mini DXI. Vou botar um pouco aqui. ENI. Né? E isso aqui dá delta Roni, e portanto isso aqui vai me dar alfa mini. Né? Então, os coeficientes dessa mudança de base são as aplicações da nova base sobre os antigos vetores base. Tá certo? E o que é isso? Agora vamos passear desse lado aqui da forma. Tá certo? É ruim pra cacete, né? Para escrever no caderno. Mas é uma delícia para escrever no quadro. Então vocês que se dão, viu? Olha só. DYMI aplicado no ENI é, por definição, do D de alguma coisa, tá certo? É o ENI do YMI. Não é isso? E isso daqui é o DYMI DXNI. Então, olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui vira DYMI, DXNI, DXNI. Nós não combinamos nada, nós não falamos de diferencial, não falamos de nada disso. Tá certo? Quando eu tenho... É claro que aqui também o Y é uma função de X. Tá certo? E o X é uma função de Y. Porque existem funções de transição que são inversíveis, etc. e tal. Então eu posso levar de Y para X, X para Y, X é uma função suave de Y e vice-versa. Né? Se eu estivesse falando de diferenciais, vocês estariam me crucificando, falando como é que você gasta tanto tempo para chegar a uma equação tão banal como essa? Isso aqui é a regra da cadeia, em termos de diferenciais. Mas eu não estou falando de diferenciais. Não ainda, pelo menos. Não? Eu estou falando de vetores base numa determinada coordenatização
no espaço cotangente. A regra de transformação deles é exatamente igual à regra de transformação de diferenciais que a gente trabalha usualmente no cálculo. Tá certo? DYmi é DYmi dxi dxi. Tá certo? Aleluia. Então já sabemos como é que os vetores base mudam, né? E agora a gente precisa saber como é que as componentes mudam. Vamos ver como é que é isso, né? Quem são os componentes? Os componentes, né? Vamos chamar assim de ômega barra mi, tá certo? Isso aqui vai ser, perdão, se eu tiver o meu ômega, né? Eu tanto posso escrever eles como ômega mi dx mi, como também posso escrever como ômega barra mi dy mi, né? Uma base, outra base. Esses caras aqui, essa é uma matriz inversível, né? Se esses caras são linearmente independentes, é claro que os dy também são linearmente independentes e também são uma base. Eu nem precisava me preocupar muito com isso, porque a origem do fato deles serem uma base é o fato deles serem uma coordenatização. A gente provou que os dxmi são uma base a partir do fato de que os xmi são coordenados. Tá certo? Então os y são uma base também. Mas essa equação que está aqui reforça isso. Eu tenho uma transformação inversível. Se esses caras são uma base, os dy são uma base também. Se eles são linearmente dependentes, os dy são linearmente dependentes. Se todo mundo que está escrito em termos dos dxmi vai ser escrito em termos dos dy. Então os caras são uma base. Então qualquer forma que eu tenha pode ser escrita assim ou pode ser escrita assim. O problema é meu. Né? Quem são os ômega barra? Né? Os ômega barra, a gente acabou de ver, estão aqui. Né? Ó. Esses ômega mi que estão aqui, eles são exatamente os ômega de mi. Tá certo? Se eu falar de ômega barra, estou falando de uma base dy mi. Então os ômega barra vão ser os ômega do e barra mi. Tá certo? Essa é a história deles. Né? Esses são os ômega barra mi. Agora, esses ômega de mi, eles também podem ser escritos como ômega mi dx mi e barra mi. Eu estou usando que o ômega pode ser isso e pode ser isso. Então, nesse momento aqui, eu espero que o ômega seja isso.